to an activity at church. Era numa atividade na igreja. But when he started liking someone else, Mas quando ele começou a gostar de uma outra pessoa, quebrou meu coração. she said the boyfriend-girlfriend thing takes away the possibility of just being friends with people. Ela falou, esse negócio de namorado e namorada tira de uma vez aquela oportunidade de ser simplesmente That is amigos. true. Isso é verdade. Boys and girls cannot just stand around and talk. Rapazes e moças não podem simplesmente ficar em They pé are in conversando. bondage. Eles estão escravizados, amarrados. Somebody will think that they like them. Alguém vai pensar que gostam um do outro. They are not free to just be friends. Eles não têm a liberdade de ser simplesmente amigos. I asked another fella if he played this game. Eu conversei com outro rapaz se ele envolveu-se nisso. He said, yes, I did, and so did my wife. Ele falou, sim, eu me envolvi nisso e minha esposa também. He said it produced no good. Ele falou, não produziu nada de He bom. said it produced problems that continue to this day. Produziu problemas que duram até hoje. He said getting that person to like you is like a game. Ele falou, conseguindo fazer aquela pessoa gostar de você é como um jogo. When you reach the goal, you leave them and conquer someone else. Uma vez que você atingiu seu alvo, você a deixa e vai conquistar He outra. said it is the very opposite of true commitment. Isso é completamente o contrário de compromisso verdadeiro. He said for my wife it created a sense of being used. Para minha esposa, isso criou um senso de ser usada. Notice it created fears in her. Perceba que criou medo nela, It also created, it also created in her distrust, como também criou nela desconfiança, so that she was not able to trust her husband. ao ponto que ela não pôde confiar no seu esposo. He said, then I asked somebody else the same question. Então eu perguntei a uma outra pessoa a mesma pergunta. Did you play the game? Você se envolveu nesse jogo? He said most everybody did when we were coming up. Ah, mas quase todo mundo namora He quando a said gente cresce. it brought about a break in relationship with my parents. Ele falou que criou um conflito com o relacionamento aos pais. They didn't want me to like a girl and I liked her. Eles não queriam que eu gostava da moça e eu gostava. He said I really don't see hardly any good thing coming out of this. Ele falou, a verdade é que eu não vejo quase nada bom saindo disso. This is true for both boys and girls. Isso é verdade para tanto rapazes como moças. It creates strain in parent relationships. Isso causa conflito com os pais. He said I certainly didn't think much about the Lord because I was thinking about girls. Ele falou, na verdade, não tinha tempo para pensar sobre Deus, pois eu estava pensando sobre moças. He said I would go to church services, but I would not hear the preaching. Ele falou, eu ia para cultos, mas eu não dava ouvidos à I mensagem. enjoyed the girl I was with. Eu gostava de estar junto com aquela moça. He said it certainly hindered my spiritual growth. Com certeza, atrapalhou o meu crescimento espiritual. He said it caused me to cheat my wife out of something special. Ele falou, conseguiu tirar da minha esposa algo especial. He said I kissed a girl before I kissed my wife. Ele disse, eu beijei uma outra moça antes de beijar a minha esposa. He said I could not give my wife the first kiss at the marriage Ele altar. falou, eu não pude dar à minha esposa o primeiro beijo. It is a hindrance to spiritual growth. É um impedimento a crescimento espiritual. I asked another person, did you play this game? Eu perguntei para uma outra pessoa se você envolveu nesse jogo. He said, yes, I did. Ele falou, sim, me envolvi. I said, what did it produce in your life? Eu falei, o que produziu em sua vida? He said it produced insecurity. Ele falou que produziu insegurança. This is the second time we have this up here now. É a segunda vez que nós temos isso aqui na frente. We have two people giving the same testimony. Nós temos duas pessoas dando o mesmo testemunho. I was always wondering, does she like me? Eu sempre estava preocupado, será que ela gosta de mim? Do I look as good as the other guys? Será que eu tenho a mesma beleza? I said, Que os what outros? good did this produce? Que bom isso produziu. He said, nothing good. Nada de bom. He said, when you follow that philosophy, you're always thinking about yourself. Quando você segue essa filosofia, você está sempre pensando sobre si mesmo. This is a big problem with fellows. Isso é um grande problema com os rapazes. It produces self-centeredness. Isso produz egocentrismo. He said, you cannot meet the need. He said, if you do not do this, you could better meet the needs of other people. Ele falou, se você não fizesse isso, você podia melhor alcançar as necessidades de outras pessoas. I asked another man, did you play this game? Perguntei a um outro homem, você What envolveu em fruit did it namoro? produce in your life? Que fruto produziu em sua vida? He said, when I was 10 years old, I had my first girlfriend. Ele falou, quando eu tinha 10 anos, eu tive minha primeira namorada. He said, my parents thought it was cute. Os meus pais acharam engraçado, legal. He said, we broke up. Nós desmanchamos I was really hurt. e eu fui muito ferido. I even thought about taking my own life. Eu até mesmo cheguei a pensar de tomar a minha própria vida. He said, this
this really led to some terrible things in my life. Isso verdadeiramente levou a algumas coisas terríveis em minha vida. It caused him to be focused on sensual things. Fez com que ele se focalizou nas coisas sensuais. He said it led to immorality at an early age. Ele falou que isso levou à imoralidade a uma idade bem jovem. And many young people lose their purity. E muitos jovens perdem a sua pureza. Many young people lose their purity Muitos jovens, because of the boyfriend-girlfriend game. muitos jovens perdem a sua pureza por causa dessa brincadeira de namoro e namorados. In many ways, this causes them to be bound for life. Em muitas formas, isso causa com que eles se tornam presos para a vida. There are consequences when you lose your moral purity Existem consequências quando você perde a sua pureza moral, that nothing will ever change. que nada jamais mudará. Yes, you can be forgiven, Sim, você pode ser perdoado, but the purity is gone. mas a pureza se foi. You can ask God to cleanse your heart, Você pode pedir a Deus a limpar seu coração, but you will never get over the consequences of this. mas jamais você vai escapar das consequências disso. Here's what else he said. Isso mais também, ele disse mais isso. He said, my parents didn't interfere in this area, Ele falou, os meus pais não interferiram so nessa I área, developed an independent spirit. então eu desenvolvi um espírito independente. I became rebellious. E eu me tornei rebelde. Here you have it, an independent spirit Aqui está um espírito independente and rebellion. e rebeldia. He said, I became rebellious and ran away from home. Ele falou, eu me tornei rebelde e fugir de casa. And then he said this, E então disse assim, I still remember clearly those girls I had those strong emotions for. ele falou, eu ainda lembro claramente aquelas moças para quem eu He tinha said, aquelas emoções occasionally I fortes. will run into those girls even now. Ele falou que às vezes eu ainda hoje em dia encontro algumas dessas moças. 30 years later, Já 30 anos passados, he said, I still feel uncomfortable when I see them. ele falou que eu ainda sinto inconfortável perto delas. He said, my wife's testimony is very much like mine. Ele falou que o testemunho da minha esposa é bastante parecido com a minha. He said, it started when we were 9 or 10 years of age. Ele disse que começou quando eu tinha 9 ou 10 anos de idade. He said, everybody thought it was cute. Falou, todo mundo achava que era bonitinho, era gracinha. He said, my mother especially encouraged me. Ele falou que a mãe principalmente encorajou. I could give you even more fruit in this area. Eu podia te dar ainda muitos mais frutos nessa área. I could tell you that it produces the ruined reputations. Eu podia dizer que produz reputações estragadas. This boyfriend-girlfriend game produces divorce. Esse brincadeira de namoro produz It divórcio, produces abortion. produz aborto, It produces a bad example for others. produz mau exemplo para outros, It produces suicide. produz suicídio, It produces wasted years of life. produz anos perdidos da vida. I have asked this question in the United States. Eu já fiz essa pergunta nos Estados Unidos. I think I will ask it here and see if you understand. Eu acho que eu vou fazer essa pergunta aqui e ver se vocês How many entendem. adults here played the boyfriend-girlfriend game before you were married? Quantos de vocês adultos aqui brincaram, entraram nessa brincadeira de namorados e namoradas antes de casar? How many here? Would you stand, please? Você podia se colocar em pé, por favor? Would you stand? Por favor, se coloque em pé. You do not have to respond, but if you don't mind, would you respond? Você não tem que responder, mas por favor, se você puder, responda. If you're embarrassed, feel free to sit down. Se você estiver envergonhado, sinta-se à vontade em sentar. Now let me ask you this. Mas deixe-me fazer essa pergunta. How many of you also saw bad fruit in your life from this? Quantos de vocês também viram frutos maus em sua vida por causa disso? That is everyone, I think. Eu creio que isso é todos. It is not always everyone. Não é sempre todos. In fact, this is what has deceived us. Inclusive é isso que tem nos enganado. A few people get by, Algumas pessoas se dão certo. but most people do not. Algumas pessoas escapam, mas a maior parte não. Thank you. You may be seated. Muito obrigado por aí I sentar. talked to a jailer who worked at the Cook County Jail in Chicago. Eu conversei com um homem que trabalhava no presídio nos Estados Unidos. He told me about a 17-year-old man he talked to. Ele fala sobre um rapaz de 17 anos de idade com quem ele tinha conversado. This man was in jail because he had committed 14 murders. Esse homem estava na cadeia, preso porque tinha cometido 14 assassinatos. His girlfriend broke up with him.
A namorada dele tinha desmanchado o namoro. He set the building on fire where she lived. Ele tacou fogo no prédio onde ela morava. He killed everyone inside. Matou todos que moravam lá. You say, but that was a lost man. Você pode dizer, ah, mas esse é um homem perdido. But the feelings are the same, whether you're a lost man or a saved man. Mas os sentimentos são os mesmos se é um homem perdido ou salvo. Think about this, girls. How do you feel when a fellow breaks up with you? Pensa sobre isso, moças. Como é que você sente quando o homem desmancha o namoro com vocês? How about it, guys, when a girl breaks up with you? Que tal, rapazes, quando uma moça desmancha o namoro com vocês? How about when everyone has a girlfriend or a boyfriend but you? Que tal quando todos os rapazes têm um namorado, todas as moças têm namorado, a não ser você? If you say, oh, it doesn't bother me, Ah, se você diz isso não faz diferença para mim, it shows that your heart is already hardened to emotions. demonstra que o seu coração já está endurecido contra emoções. It shows you must never get married because you will be a terrible husband. Demonstra que você jamais deverá se casar porque você vai ser um marido terrível. How do you feel when a girl turns you down for a date? Como é que você se sente quando você pede uma moça para sair com você e ela te recusa a ir? We are planting more and more seeds that are producing more and more bad fruit. Nós estamos plantando mais e mais fruto que está produzindo mais e mais, aliás, mais e mais sementes que estão produzindo mais e mais fruto mau. You say, but having boyfriends and girlfriends, that's just a natural thing to do. Você diz, não, mas ter namorados e namoradas, isso é natural. That is the same argument that is used Isso é o mesmo argumento usado, by those who say that young people should have sex before marriage. usado para aquelas pessoas que dizem que jovens devem ter sexo antes de casar. You say, but we just want to have a good time. Você diz, mas nós só queremos ter um tempo legal. Pick out somebody here with a good marriage, brother, and call his name and ask him to stand. Someone with his wife here. Ok, Brother Bob and Wilma. Okay. Oh, okay, she's in class. Okay. Anselmo, Hurry. quick. Anselmo e Glória, por favor, coloque-se em pé. Okay. Pastor, I want to ask you something. Pastor, eu quero te perguntar alguma coisa. There is a fella here who wants to date your wife. Tem um rapaz aqui que quer namorar com a sua esposa. He wants to take her out on a date. Quer levar ela para sair e jantar junto. They just want to have a good time. Só querem ter um tempo legal juntos. What do you think? O que o senhor acha da ideia? Are you going to let somebody date your wife? Você vai deixar alguém namorar com a sua esposa? Não. He says no, Ele diz não. but they just want to have a good time. Mas não vão fazer nada, só querem ter um tempo He divertido, will not gostoso. touch her or kiss her. Ele não vai tocar, nem They just beijar want to ela. have a good time. Só querem ter um tempo gostoso. What do you think now? O que você acha agora? I asked this question in my church. Eu fiz essa pergunta na minha igreja. A big man like this stood up. Um grande homem como esse levantou. He looked at me. Ele olhou para mim. I asked the question. Eu fiz a pergunta. He said no. Ele disse não. I asked again. Perguntei de novo. He said I will kill him. Ele falou, eu matarei esse rapaz. Thank you. May be seated. Muito obrigado, pode sentar. Would you think about this? Você podia pensar sobre isso? Why should someone just have a good time with someone Por que alguém devia simplesmente ter um tempo gostoso com se divertir com outros, who is someone else's wife que é a esposa de uma outra pessoa, before that person is married antes daquela pessoa se casar or after that person is married? ou depois da pessoa se casar? What is the leading force in the boyfriend-girlfriend game? Qual é a força predominante na história de namoro? Is it the flesh or the spirit? É a carne ou é o espírito? It is the flesh. É a carne, It is not the spirit. não é o espírito. The flesh is warring against the spirit. A carne está batalhando contra o espírito. When we encourage the boyfriend-girlfriend philosophy, Quando nós encorajamos essa filosofia de namorado e namorada, we are encouraging the wrong thing in our young people. nós estamos encorajando a coisa errada em nossos jovens. We are encouraging girls to flirt. Nós estamos encorajando as moças a flertar. I wonder if I should act this out or not. Não sei se eu devo fazer demonstração disso. I don't know whether I should act this out or not. Não sei se eu devo usar esse exemplo. Should I act this out? Devo fazer essa Should I act demonstração? this out, girls? Devo fazer essa demonstração, moças? There is active flirting and there is passive flirting. Existe flertar ativamente e passivamente. Remember that flirting is the same as flattery. Lembra-se que flertar é a mesma de lisonjear. Proverbs 29:5 says,
Provérbios 29:5 diz: Flattery is a net spread for your feet. a lisonjear é uma rede esticado para os seus pés. A net is something, if you walk onto somebody pulls it, you will fall. É uma armadilha onde que quando você entrar, alguém vai puxar e você vai cair. When a girl flirts with you boys, Quando uma moça flerta com vocês, rapazes, she's going to make you fall. ela vai fazer você cair. The strange woman, the harlot woman of Proverbs 7 used flattery. A mulher estranha, a mulher prostituta de Provérbios usou lisonjear. Watch me closely now. Agora, olhe bem para mim. There is active flirting. Existe flertar ativamente. This is what girls do sometimes. Isso é o que as moças fazem às vezes. They use their eyes, Elas usam os olhos, or they use their walk. ou então usam o andar delas. It is flirting. Isso é flertando. It is the characteristic of a harlot. Isso é uma característica de uma prostituta. You must not do that. Você não pode fazer isso. You must keep yourself pure Você deve se manter pura every way. em todas as formas. You say, no boys will want me. Você diz, mas nenhum rapaz vai me querer. No good boys will want you that way. Não vai ter nenhum bom rapaz que vai te Only querer bad assim. boys will want you if you Somente flirt. rapazes maus vão te querer se você flertar. And there is passive flirting. Aí tem o flertar passivo. This is when a girl, I don't see this here. Isso é quando uma moça, eu não vejo muito disso aqui. In the States, girls wear lots of makeup. Nos Estados Unidos as moças usam muita maquiagem. It's like their gallbladder has burst on their face. É como se a vesícula dela tivesse explodido no rosto delas. Or they wear lots of jewelry. Ou então usa joias demais. A little jewelry is not wrong. Um pouco de joias, não tem nada errado. Another way girls flirt, and I do see this here, Uma outra forma que as moças flertam, e eu vejo isso aqui, is when they do not dress modestly. é quando elas não se vestem modestamente. They wear low-cut dresses. Elas usam vestidos de corte baixo. You know what they are saying to the boys? Sabe o que elas estão dizendo aos rapazes? I tell you plainly. Eu vou te dizer claramente. They are saying, don't you wish you could see lower? Elas estão dizendo, você não gostaria de ver mais baixo? When they wear a dress that is very short, E quando elas usam uma saia que é curto, I will preach about this tonight if you're bold enough to come. e eu vou pregar sobre isso hoje à noite, se você tem a coragem de aparecer. Oh, they are showing their nakedness. Elas estão mostrando a nudez delas. When you show your body above the knee, you are showing your nakedness. Quando você mostra o seu corpo acima do joelho, você está mostrando sua nudez. And they are saying this to the boys. E elas estão dizendo isso para os rapazes. Don't you wish you could see more? Você não gostaria de ver mais para cima? It is flirting. Isso é flertar. It is wrong. Isso é errado. You must not flirt. Você não deve flertar. Be godly. Seja temente a Deus. Cover your body properly. Cubra o seu corpo Let corretamente. me tell you how to dress, girls. Deixe-me falar para vocês, moças, como vestir. Dress in such a way that your countenance is the main thing that is seen. Vista de tal forma que a sua aparência visual, da sua personalidade é a coisa mais visível. The Bible says the light of the body is the eye. A Bíblia diz que a luz do corpo são os olhos. The Bible says let your light be seen before men, A Bíblia diz que deixe que a sua luz seja vista perante os homens, so that will glorify your Father which is in heaven. para que glorifique a Deus que está nos céus. If you will be a girl who loves God and loves God's word, Se você seja uma moça que ama a Deus e ama a palavra de Deus, you will have a smile on your face. você vai ter um sorriso em seu The rosto. light of God will be in your eyes. A luz de Deus estará em seus olhos. The light of God will be on your countenance. A luz de Deus estará no seu semblante. And Obrigado. a very righteous young man, one of these days, will see that. E um homem bastante temente a Deus e justo vai ver isso algum dia. He and his parents will talk to your parents. Ele e os pais dele vão conversar com seus pais. Will be able to have a very happy marriage. E você vai poder ter um casamento muito feliz. I have a man in my church. Eu tenho um homem na minha igreja. He was at work the other day. Ele estava no serviço outro dia. He was explaining these truths to a couple of girls who were lost. Ele estava tentando explicar essas verdades para algumas moças lá que estavam perdidas. They were laughing at him. Elas estavam rindo dele. Then he said this.
Então ele disse assim: Wouldn't you like to marry a young man você não gostaria de se casar com um jovem rapaz who never kissed anyone but you? que nunca beijou mais ninguém a não ser você? His heart was all yours. O coração dele é totalmente seu. He never cared for anyone but you. Nunca quis ter mais ninguém a não ser você. Their mouth dropped open and they walked away. Os queixos dela caíram e elas saíram andando. Girls, I'm trying to help you. Moças, eu estou querendo te ajudar. I'm trying to keep you from being in bondage. Eu estou querendo manter você de não ser presa. If you continue following this philosophy, you will be in bondage the rest of your life. Se você continuar seguindo essa filosofia de namoro, você vai ser presa para o resto da sua vida. The seeds you plant now produce the kind of marriage you will have later on. As sementes que você plantar agora vai refletir no seu casamento no futuro. Do you really want a marriage like you see in the world all around you? Você quer mesmo um casamento como você vê no mundo ao seu redor? Men are leaving their wives for other women. Homens estão largando suas mulheres por outras mulheres? You will be at home crying your eyes out. Você vai, in tears. você vai estar em casa chorando lágrimas. Why does Satan fight so hard in this area? Por que Satanás luta tão forte nessa área? Why is Satan working even on some of your hearts right now? Por- to resist this truth? Por que Satanás está trabalhando tão forte na vida de alguns de vocês aqui hoje para resistir a essa verdade? This is the number one area Satan has to mess you up for the rest of your life. Porque essa é a área número 1 que Satanás tem para destruir você para o resto da sua vida. Once you get wrapped up in the boyfriend-girlfriend game, Uma vez que você está tudo envolvido nesse negócio de namoro, it may mess you up forever. isso pode te estragar para sempre. This does not teach commitment. Isso não ensina compromisso, It teaches you how to break up. isso ensina você como desmanchar. Here's a boy who likes a girl. Aqui tem um rapaz que gosta de uma moça, He breaks up. ele desmancha o namoro. He likes another girl. Ele gosta de outra moça. Oh, let me come over here. Deixa eu vir aqui. First he likes this girl. Primeiro ele gosta dessa moça, Then he breaks up with aí desmancha o namoro. Then he likes this one. Então He breaks gosta up with daquela her. e desmancha. Then he likes this Depois one. gosta daquela Then he breaks up with her. e desmancha. And he likes this E one. então gosta dessa And he breaks up e with her. desmancha o namoro. And he likes this one. Aí gosta dessa And he breaks up e with quebra o her. namoro. And he likes this one. Aí essa And he breaks up with her. e desmancha o namoro. And he likes this one. Aí gosta dessa And he breaks up with her. e desmancha o namoro. And he marries this one. Aí casa com essa. But he has learned how to break up. Mas ele já aprendeu como desmanchar. He has learned how to like lots of girls. Ele já aprendeu como gostar de muitas moças. He is married to her. Está casado com ela, But now he also likes her. mas agora ele também gosta dela And he likes her. e gosta dela. And he divorces her. Então ele desmancha, divorcia ela Her. e casa com ela. Is that what is happening in our day? É isso que está acontecendo em nossos dias? He has not learned how to be committed. Ele não aprendeu como fazer compromisso, He has learned to break up. ele aprendeu a como desmanchar. God deliver us from this ungodliness. Deus nos livra dessa falta de Deus. Now some of you are thinking this. Agora alguns de vocês estão pensando isso. Everybody around us does this. Todo mundo ao nosso redor faz isso. They will make fun of me. Eles vão fazer gracinha de mim. What will I say to them? O que eu vou dizer a eles? I will tell you now what to say. Eu vou dizer a você agora o que você deve dizer a Listen eles. to this and don't ever forget it. Ouça isso e nunca mais, jamais esqueça. When someone says to you, why don't you like him? Quando alguém diz a você, por que você não gosta dele? You say, why should I give part of my heart to someone who will not be my mate? Você diz, por que eu devo dar parte do meu coração a alguém que não será o meu parceiro? I am going to save my entire heart for my mate. Eu vou manter o meu coração inteiro para o meu cônjuge. Why don't you do that too? Por que você não faz assim também? Their mouth will drop open. O queixo delas vai cair. That's what you should say. É isso que você deve falar. How many girlfriends did God make for Adam? Quantas namoradas que Deus fez para Adão? How many boyfriends did God make for Eve? Quantos namorados que Deus fez para Eva? How many girlfriends did God make for Adam? Quantas namoradas que Deus fez para Adão? How many boyfriends did God make for Eve? Quantos namorados que Deus fez para Eva? How many girlfriends did God make for Adam? Quantos namorados que Deus fez para Adão? How many girlfriends should you have? Quantas namoradas que você deve ter? They're thinking. Eles ainda estão pensando.
How many boyfriends did God make for Adam? Quantos namorados que Deus fez para Eva? The girls are smarter than the boys. As moças são mais sábias do que os homens. How many boyfriends should you have? Quantos namorados que você deveria ter? Ai, And then you should marry him. E então você deve casar com este. You say, but Pastor Davis, we might make some mistakes. Você diz, mas Pastor Davis, a gente pode fazer algumas falhas nisso. We won't make as many mistakes as we're making right now. Nós não vamos fazer tantos erros quanto nós estamos fazendo agora. At least we will have our goal right. Pelo menos nós teremos o nosso alvo certo We will save a lot of the destruction. e vamos nos livrar de muita destruição. This happened 3 years and 3 months ago. Isso aconteceu 3 anos e 3 meses atrás. It was Christmas time. Era época de Natal. I came home from church and walked in the door. Eu cheguei da igreja e entrei na casa. I was grouchy. Eu estava chato, My girls, crica. my 19-year-old and 17-year-old girl were at home. Minhas filhas de 19 anos de idade e de 17 anos de idade estavam em casa. Regine, if you have their picture, bring it to me, please. Verdinho, se você tiver fotos, traz por favor. And they wanted to cheer me up. E elas queriam me alegrar. They said, Dad, we have a gift that will cheer you up. E elas disseram, papai, nós temos um presente que vai te alegrar. They brought me a little cake. E eles me trouxeram uma caixinha. Here's the picture of my 2 girls A- right here. Aqui está a foto das minhas 2 filhas, bem aqui. I'll show it to all of you guys now. Eu vou mostrar para todos vocês rapazes agora. Look too closely, they are very pretty. Não olhe muito perto, elas são muito lindas. And they are saving their heart for one person. E elas estão guardando o coração delas para um só rapaz. This makes them miss me. Isso aqui me faz ter saudade delas. I want to see them. Eu quero ver elas. My girls said, Dad, we have something that will cheer you up. Minhas filhas disseram, papai, nós temos algo que vai te alegrar. They brought me a gift. E eles me trouxeram um presente. I opened the gift. Eu abri o presente. It was a tie chain. Era uma corrente, o presilho de gravata. The chain hangs across my tie. Essa corrente pendura-se em frente da minha gravata. I did not bring it because I did not want to lose it. Eu não trouxe porque eu tinha medo de perder. It has 2 little keys, gold keys, hanging down to the chain. Tem 2 chavezinhas de ouro, chaves como de abrir portas, pendurada nessa correntinha. They said, Dad, Elas disseram, papai, those are the keys to our hearts. essas são as chaves dos nossos corações. It means we want you to help us find our mate. Isso quer dizer que nós queremos que o Senhor nos ajude a achar os nossos cônjuges. We will not give our heart to anyone else Nós, until you say we can. nós não vamos dar os nossos corações a mais ninguém até que você disser que podemos. One of these days, we will find the one that is God's choice for their life. Algum dia desses nós vamos achar aquele que é a escolha de Deus pela vida delas. I will hand him the key. E eu vou entregar para ele essa chave. He will hand her a ring. E ele vai dar a ela um anel. He will pay the price. Ele vai pagar o preço. He does not pay the price, he will not get her. Se ele não pagar o preço, ele não vai ter ela. She will not be cheap. Ela não vai ser barata. I have invested too much in her. Eu já investi demais nela. Her price is far above ruby. O preço dela é muito além dos rubis. You cannot put your hands on her. Você não pode colocar suas mãos nela. You're in big trouble. Você vai entrar em grandes encrencas. What should you do? O que você deve fazer? Forget about the boys. Esquece dos rapazes. Forget about them. Esquece deles. Forget about the girls. Esquece das moças. Study the word of God. E estuda a palavra de Deus. Learn God's truth. Aprende as verdades da palavra. Anda com Deus. Grow spiritually. Cresça espiritualmente. Let the light of God be on your face and in your eyes. Deixe que a luz de Deus esteja nos seus olhos e no seu rosto. When you're old enough, Quando você tem a idade, mature enough, maturo o suficiente, sábio o suficiente, financially stable enough, estável financeiro o suficiente, you and your parents você e seus pais will find the perfect choice for your life. vai achar a escolha perfeita por sua vida. And you can avoid all this mess that all the others are E going você through. pode evitar toda essa bagunça que todos os outros estão Because passando. they are following the world's philosophy Porque eles estão seguindo as filosofias do mundo and Satan's philosophies. e filosofias de Satanás. You say,
Você diz, mas pastor Davis, essa brincadeira de namoro é tão maravilhoso. Yes, it is wonderful, isn't it? Sim, é maravilhoso, não é? It creates rebellion, Cria rebeldia, independent spirit, espírito independente, sensual focus, foco sensual, strained relationship with parents, problemas